nós dizemos: assim seja. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Porque você ouviu bem a primeira leitura que nos diz: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não volta. Veja, a chuva e a neve que descem do céu, para lá não voltam, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sai da minha boca. Deus está dizendo pelo profeta Isaías que a palavra dele é como essa água que desce do céu. Assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Que realmente aconteça isso que nós cantamos, que a semente caiu em terra boa e produziu fruto. Cante mais uma vez, pedindo ao Senhor que verdadeiramente isto aconteça com você. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. E você viu também a segunda leitura, que é a leitura do meio. É interessante, eu gosto de repetir sempre isso, que a leitura do meio é como o gonzo de uma porta, é como aqui o dorso do livro, um lado do livro e outro lado do livro se dobra aqui no dorso. É assim a segunda leitura, a leitura do meio. É ela que rege a primeira leitura e o Evangelho. E você ouviu a leitura do meio, que diz: toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Meus irmãos, é como, e a comparação é essa, se os filhos de Deus estivessem numa semente. A semente tem dentro de si toda a árvore. É impressionante isso. Assim como a criancinha, logo que o óvulo foi fecundado e se tornou um ser humano, ele já tem tudo em si. É uma questão de depois desenvolver, mas já tem tudo, todos os órgãos, até a cor dos olhos, até o tipo do cabelo, tudo. Na semente igualmente, já está tudo, a árvore inteira já está na semente. O que é preciso é que aquela semente venha explodir, e explodindo, aquela semente desabroche, e depois cresça, e produza aquela planta, aquela árvore, aquele tronco, aqueles galhos, aquelas folhas, depois venham os frutos. A palavra de Deus está dizendo, isso é a carta aos Romanos, capítulo 8, que toda a criação, esse mundo, as montanhas, os mares, os rios, as árvores, os animais, os peixes, também as estrelas do céu, a criação inteira está esperando ansiosamente, aguardando ansiosamente o momento de se revelarem, de serem revelados os filhos de Deus. Dentro de nós existe um filho de Deus, dentro de você que é mulher, existe uma filha de Deus em formação. Nós não estamos prontos, nós estamos em transformação. Eu gosto também de comparar o que acontece conosco, aquilo que acontece com a criança sendo gerada no ventre da nossa mãe.
há um homem novo, há uma criatura nova, há um filho, há uma filha de Deus sendo gerada dentro de nós. Eu posso dizer sem medo que todos nós, homens e mulheres, também nós homens, estamos grávidos. Estamos grávidos da criatura nova que existe dentro de nós. E que beleza! A nossa morte não é o fim. A nossa morte é um momento em que esta criatura nova vai brotar de dentro de nós. Deus nos dá todo o tempo da nossa vida. Uns mais, outros menos, mas Deus sabe o quanto cada um precisa de tempo para que esta gestação aconteça. Veja, a nossa vida não é simplesmente a gente nascer, crescer, ir para a escola, se formar, namorar, casar, ter filhos e trabalhar pelos filhos e deixar então herança para os filhos, tornar-se vó, depois morrer. Não, a nossa vida não é simplesmente isso. Tudo isso acontece. E é nesse contexto todo, inclusive é lindo ter uma família, é o nosso ninho, mas tudo isso acontece para que neste tempo e dentro de nós aconteça a criatura nova. A criatura nova, o homem novo, o filho, a filha de Deus sejam gerados. Hoje se fala muito a respeito dos anencéfalos, né? Portanto, crianças cujo cérebro acabou não se desenvolvendo, pelo menos não se desenvolvendo tanto quanto era preciso que se desenvolvesse. Como é duro para um pai e para uma mãe, quando uma criancinha vem com má formação. Às vezes é uma coisa simples, às vezes são os dedinhos da criança que não se formaram bem, às vezes é a perninha, mas muitas vezes são órgãos mais importantes, como a questão do cérebro. Como é duro para um pai e para uma mãe receber uma criança que eles esperavam tanto que fosse uma criança perfeita, porque o que mais quer um pai e uma mãe especialmente é que a sua criança nasça perfeita. Que dor para o pai e para a mãe, mas você imagina a dor para Deus, vendo que um filho dele, que teve toda esta vida, para que o homem novo, a mulher nova, para que a criatura nova fosse gerada, e quando chega a hora da morte, portanto, o nosso nascimento acontece com a morte. Essa criatura não está formada. Pior ainda, quando está mal formada. Meus irmãos, realmente esse é o grande risco. Deus nos deu toda esta vida, todo esse tempo. Deus nos colocou numa família determinada. Nós não podemos maldizer a nossa família, por mais dura que ela seja, por mais difícil que ela seja. Por mais atrapalhada que seja a nossa família, foi aí que Deus nos quis. Porque se por um lado nós influenciamos a nossa família influencia a nós. Eu sei que muitas vezes você sente que é duro viver na sua família, mas provavelmente você está nessa família porque você precisava dela. Se você às vezes diz: padre, se o senhor conhecesse o meu marido, se o senhor soubesse como meu marido é dose, e às vezes é o marido que diz: se o senhor soubesse como a minha mulher é dose. É sim, seu marido é dose, sua mulher é dose, a dose certa da qual você precisava. Porque assim como nós pegamos duas facas, especialmente o açougueiro faz isso, né? E amola uma faca na outra. É assim, meus irmãos, que nós somos amolados, nós somos afiados durante esta vida uns nos outros, e a gente que precisa de uma faca muito firme, muito dura, para ser amolado, para ser bem amolado. E a gente se amola dos dois jeitos, né? Se amola e se amola, se afia e se amola. E eu preciso dizer: aguenta firme,
Provavelmente você precisa dessas pessoas, talvez duras, muito duras ao seu lado, para você ser amolado, bem amoladinho, afiado, bem afiadinho. Para quê? Para que no final da sua vida, de dentro de você, brote justamente a criatura nova, que vai para Deus, que vai viver em Deus. Você sabe muito bem a diferença entre um ovo choco gorado, que terrível, né? Você quebra um ovo choco, mas gorado, que portanto não se transformou num pintinho. Que coisa terrível, que cheiro horrível dentro daquele ovo. Mas que diferença, quando aquele ovo vai até o final. Nem é preciso a galinha botar o bico, não. O próprio pintinho lá de dentro, é ele que com o biquinho dele. É o pintinho que começa a bater na casca do ovo. E ele vai quebrando. Depois também a galinha ajuda um pouco, mas na verdade é ele que começa a quebrar a casca do ovo. E quando aquele pintinho sai, todo amarelinho, bonito, o que era clara e gema, transformou-se naquele pintinho, com ossos, os ossinhos todos certinhos, da cabeça, das asas, das perninhas, do bico, das garras, tudo, as penugens todas. Que maravilha, meus irmãos, esta maravilha está acontecendo dentro de nós. Há uma criatura nova se formando dentro de nós. Mas que diferença quando aquele ovo gora. Até a gente usa, né? O ovo gorou, um ovo gorado. Se você quebra, o mau cheiro. Pelo contrário, quando o pintinho vai até o final, quando a casca se abre e o pintinho sai, você vai lá, você cheira aquela casca de ovo, não tem nenhum cheiro ruim, nenhum. Desculpe, a palavra é pesada. Que desgraça, que é o contrário de graça. Que desgraça, se nós quando chegarmos ao final da nossa vida, o ovo está gorado. Verdade ou não é? Nós tivemos todo o tempo da nossa vida. Nós tivemos, meus irmãos, até mesmo os sofrimentos, as tribulações, as dificuldades próprias da vida, porque tudo isso é para nos formar. Você viu como começou essa segunda leitura? Eu entendo, meus irmãos, que o sofrimento do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Até os sofrimentos todos que nós enfrentamos, porque não há vida sem sofrimento, não há. Ainda mais porque o pecado entrou no mundo. Nós sabemos que o sofrimento está aí, que os problemas estão aí, e é impossível fugirmos deles. Parece que os problemas estão nos esperando a cada dia, um depois do outro. Eles se põem na porta da nossa casa, eles se põem na rua, eles se põem na porta do emprego onde nós trabalhamos. Os problemas estão nos esperando, é impossível fugirmos deles, mas que beleza, até mesmo os problemas, até mesmo as dificuldades, até mesmo os sofrimentos, as tribulações pelas quais nós passamos, tudo isto são elementos que estão aí para formar a criatura nova dentro de nós. Então eu dizia, nós tivemos todo o tempo, nós tivemos todas as graças, todas as oportunidades, tivemos também todo o sofrimento, toda a tribulação necessária para a nossa transformação, para sermos o homem novo, a mulher nova, para sermos o Filho de Deus, prontos para brotarmos para Deus como o pintinho que sai de dentro da casca, como a criança que vem do ventre da mãe, mas que infelizmente passou esse tempo todo, passou pelos sofrimentos todos, mas o ovo está gorado. Esta é a verdadeira desgraça, esta é a única desgraça.
O restante que nós às vezes chamamos de desgraça, não é desgraça não, desgraça única e verdadeira é isso, nós chegarmos ao final da nossa vida e a criatura nova não estar formada dentro de nós. Nós perdemos literalmente a nossa vida, nós perdemos a razão de ser da nossa vida. A nossa vida não existe para outra coisa a não ser para formar a criatura nova em nós. Igualzinho, para que existe uma gestação? Por que uma mulher fica grávida? Para justamente formar a criatura nova, o seu filho, a sua filha. É para isso que tem todo o tempo da gravidez, é por isso que o corpo da mulher todinho se aparelha para gerar aquela criança. Tudo existe para que aquela criança nasça e nasça perfeita. Tudo na nossa vida existe para que a criatura nova nasça e nasça perfeita. É isso que Deus quer para você. E saiba, Deus tem toda a graça necessária, dia por dia, para que isso aconteça, porque Deus é sábio. Assim como Deus fez com que a criança recebesse todo o alimento necessário da própria mãe, eu não preciso ensinar para você, especialmente para as mães, eu não preciso ensinar, é você mesma que nutre, é você mesma que passa o alimento para a criança que está sendo formada em você, quando você está grávida, quando você esteve grávida, ou quando você estiver grávida do seu próximo filho. Você mesma é que estará dando o alimento. E que beleza, Deus sabe como transformar o alimento necessário para essa criança, para que todos os órgãos dela se formem. Igualmente, meus irmãos, Deus tem, e Deus provê na nossa vida todo o alimento para que a criatura nova se desenvolva em nós, para que a criatura nova seja gerada em nós. Mas a leitura de hoje mostrou que principalmente a palavra de Deus é este alimento. Até mesmo a palavra de Deus hoje vem dizer que essa palavra não volta sem primeiro ter feito o seu trabalho, sem ter causado o seu efeito. Mas Jesus fez um reparo, a palavra de Deus é assim, mas os terrenos são diferentes. E você viu Jesus narrando os vários tipos de terreno. Só que hoje, ao invés de eu me deter nos terrenos que nós somos, eu vou me deter mais ainda na palavra. A grande graça que eu tive na minha vida foi lá em 1997, no encontro de jovens que eu vinha fazendo todos os meses, quando chegou na festa de Cristo Rei, de 1997, eu fui para esse encontro com os nossos jovens, para apresentar a eles uma maneira nova de ler a Bíblia, que eu depois chamei de A Bíblia Foi Escrita para Você. Esse livrinho não existia ainda. Eu tinha as minhas anotações, eu coloquei em grandes cartolinas, como a gente faz na escola, e eu coloquei na sala de palestras, como a gente faz na escola também, um varal, e eu ia pendurando cartaz por cartaz, e ia explicando para os jovens como ler a Bíblia, inclusive mostrando a ordem dos livros, porque muitos de nós começamos a ler a Bíblia aqui, logo nas primeiras páginas, pelo Gênesis, e até que começando pelo Gênesis, vai bem, mas depois um pouco na frente, quando chega ao livro do Levítico, que é um livro cheio de leis, o livro dos Números melhora um pouquinho, mas quando chega ao livro do Deuteronômio, de novo é um livro cheio de leis, de normas para os judeus e tal. Em geral as pessoas não passam do 5º livro.
põe a Bíblia na estante e acabou. Por quê? Porque começaram lendo errado. A Bíblia não é um simples livro, a Bíblia é uma biblioteca. E na biblioteca você não chega lá, pega o primeiro livro, vai ler o primeiro, depois... Não. Você vai na biblioteca buscar o livro que você precisa ler. Mesma coisa, nessa biblioteca, a própria palavra Bíblia é plural. No grego, Bíblia é plural. Biblos é singular. O grego é assim, né? Bíblia é o plural. Não é como nós que colocamos um S no fim. Até ao contrário, biblos é o singular. Bíblia é o plural. Então são livros. São 72 livros aqui. Eu começo inclusive mostrando que a gente deve começar pela primeira carta de São João, depois o Evangelho de São João, e eu fui mostrando isso para os jovens, mas o mais importante que eu fui mostrando para eles, é que a gente deve ler a Bíblia com caneta, com lápis ou com caneta na mão. Até eu comecei e não parei nunca mais, né, a usar. Eu sei que estou fazendo propaganda, mas ótimo. Eu sempre comecei a usar essas canetas de 4 cores. E se você vai ver, eu tenho a minha Bíblia toda ela riscada. E eu dizia para os jovens: não tenha medo de riscar a sua Bíblia. Você não está desonrando a Bíblia, pelo contrário, ela é o seu instrumento de trabalho. Você já viu a faca de açougueiro? A faca de açougueiro está gasta. Ela fica afiadinha porque o açougueiro usa e afia. Assim é a colher de pedreiro do pedreiro, assim é o martelo, assim são os instrumentos daqueles que trabalham. As ferramentas acabam ficando gastas, e gastas elas ficam afiadas. A nossa Bíblia é a nossa ferramenta. Não tenha medo de gastar a sua Bíblia. Graças a Deus eu já gastei umas 7, 8 Bíblias, se não mais, porque elas vão envelhecendo e a gente vai rabiscando. Mas não é um rabiscar por rabiscar, é porque a gente trabalha com a Bíblia. E eu ensinava para os jovens que estão, em primeiro lugar, se faz essa leitura, já indo riscando e até usando cores diferentes, riscos diferentes, para que depois você inclusive memorize melhor, você saiba encontrar na Bíblia esta ou aquela passagem, porque você fez uma leitura ativa, você não leu simplesmente, você leu ativamente. Mas eu explicava para eles que depois de fazer tudo isso, cada um de nós fizesse um diário espiritual, simples, no qual a gente colocasse ali as promessas de Deus. Na Bíblia, gente, tem promessas maravilhosas, e as promessas de Deus se realizam, e você vai tomando nota e vai tomando posse dessas promessas. Eu dizia, é importante também você colocar ali no seu caderno as ordens de Deus. Deus tem muitas ordens, como por exemplo, amai-vos uns aos outros, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. É uma ordem: sede perfeitos. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Até aí está escrito, esta é a vontade de Deus, é uma ordem. O que? A vossa santificação. A Bíblia tem muitas ordens e nós precisamos cumprir essas ordens, não porque Deus simplesmente manda. Deus manda porque Ele sabe por que está mandando. Ele sabe por que está mandando. E essas ordens de Deus funcionam na nossa vida. Quando nós cumprimos as ordens de Deus, a nossa vida entra em ordem. Quando nós não cumprimos as ordens de Deus, a nossa vida imediatamente se faz uma desordem. Verdade ou não é? Se as nossas vidas acabam sendo uma desordem, é porque a gente não cumpre as ordens de Deus. E eu dizia também, e tenho ensinado sempre, que Deus tem princípios eternos, leis do reino de Deus. Assim como a lei da gravidade, que funciona, claro que funciona. Se eu pegar esse livro e soltar no ar, ele cai. Mas ele caiu por quê? Ele caiu porque existe uma lei, que é a lei da gravidade, em que o centro da terra atrai as coisas. Esse microfone também,
Se eu soltasse no ar, ele cairia. Claro que eu não vou fazer isso. Mas qualquer coisa. E se eu soltar de novo, ele cai de novo. Não tem por onde. É a lei da gravidade. Deus tem também princípios assim, leis assim, para dizer, para mostrar para nós que o reino de Deus funciona deste jeito. Veja as leis que regem as estrelas. Veja as leis que regem o nosso corpo. Você está pensando no seu coração que está batendo? Eu tenho uma boa notícia, ele até hoje não parou de bater, né? E eu faço votos que ele não pare tão já. Faço votos que ele não pare tão já. E você pensa, você fica comandando o seu coração para ele bater direitinho? Claro que não. Se você começar a prestar atenção, você morre louco, né? Você não está pensando na respiração que você está tendo. Já reparou que quando a gente começa a reparar na respiração, a gente até acaba se sufocando? A gente trepida na respiração, porque a respiração se faz de maneira natural. Você está pensando na digestão do café da manhã que você tomou? Não. Tudo está funcionando. Seu estômago, seu pâncreas, seu fígado, tudo está funcionando. Eles já estão preparando você para a hora do almoço. Ou se você não tomou um bom café, daqui a pouco para a hora do lanche. Tudo está sendo preparado e você não pensa. Que beleza são as leis que regem o nosso próprio corpo. Assim também o reino de Deus tem leis maravilhosas. E veja, quando nós seguimos as leis que regem o nosso corpo, tudo vai bem. A gente tem saúde e tem qualidade de vida. Por que a gente tem muitas doenças e a gente tem pressão alta e não sei quantos problemas? Porque justamente a gente não segue as leis. A gente come mal, come errado, descansa errado, dorme errado, não dorme o suficiente, 1000 coisas. A gente, ao invés de contribuir com o corpo, a gente acaba depredando o nosso próprio corpo. É como alguém que pegasse um carro e fosse estragando o seu carro, rebentando com o carro. É claro que esse carro vai dar problema, esse carro vai deixar você na mão no meio do caminho. Assim que acontece com o nosso corpo. Meus irmãos, o reino de Deus também tem leis, tem princípios. Quando nós o seguimos, a nossa vida é uma maravilha, mas quando nós não seguimos, e aí está o importante, nós corremos o grande risco de acontecer conosco o que eu estava dizendo antes. A criatura nova não se forma dentro de nós. E nós corremos o risco de chegar no final da nossa vida e nós fomos simplesmente um ovo gorado, um ovo choco gorado, desculpe, e mal cheiroso na face da terra. Você não pode correr esse risco, não pode. Pelo contrário, é por isso que eu estou explicando a você mais uma vez. A grande graça na minha vida foi ter, graças a Deus, ensinado e depois divulgado esse método de ler a Bíblia. Esse método lindo, eficiente, prático de ler a Bíblia. Já naquele encontro, foi nesse mesmo encontro que eu fiz o desafio para os jovens que estavam naquele encontro comigo. Quem queria deixar a sua casa, a sua família, os seus trabalhos e virmos viver em comunidade. Foi nessa ocasião que nasceu a Canção Nova. A Canção Nova nasceu, e eu nem imaginava isso, foi na viagem que Deus me deu essa inspiração. Até para mim foi muito duro aceitar essa inspiração. Eu fiz esse desafio. Na mesma ocasião que eu apresentei a eles esse método de ler a Bíblia, que depois eu chamei de A Bíblia Foi Escrita para Você. Os jovens começaram a fazer esse método e foi tão eficiente que os próprios pais estranharam, porque aqueles jovens levantavam muito cedo e antes de ir para a escola, antes de ir para o serviço, estavam em casa, sentados fazendo o estudo bíblico.
Outros, quando voltavam de tarde, de noite, alguns estudavam à noite, ao invés de ver televisão, em vez de entrar logo para o quarto e dormir, eles pegavam a Bíblia e ficavam fazendo meia hora, 40 minutos, 1 hora, até mais tempo, fazendo o seu estudo bíblico. Houve muito pai, muita mãe, que foi conversar com o padre da paróquia, até dizendo: acho que meu filho ficou louco. Não, não ficou, não, ao contrário. E foi isso que os preparou. E foi assim que a Canção Nova começou, com a palavra de Deus, porque realmente a Bíblia foi escrita para você. E a palavra de Deus é o alimento, e eu volto mais uma vez, para formar a criatura nova dentro de nós. Até aquilo que eu ensino aqui, de ler ativamente com um lápis ou caneta, até com cores diferentes, depois você fazer o seu diário espiritual, é o equivalente a você pegar o alimento, mastigar o alimento, ensalivar o alimento, engolir o alimento, depois você não repara mais, mas o seu estômago tem todo um trabalho, tem os ácidos de acordo para trabalhar aquele alimento, então acontece a digestão, o alimento é digerido no seu estômago, depois esse alimento já digerido vai ser assimilado, e ele vai justamente entrar para a corrente sanguínea. O alimento é assimilado, e ele penetra pelo seu intestino fino, pelo seu intestino delgado, ele entra para a sua corrente sanguínea, e vai levar alimento a todo o seu corpo. E vai levar alimento para todo o seu corpo. Veja, não se importe não, pode levá-lo, pode levá-lo, pode levá-lo. Meu filho, vai, obedece a eles, por favor, obedece, segue. Ele não tem culpa, mas você vê, quando as coisas são importantes, quando nós tocamos em coisas essenciais, o próprio inimigo acaba usando, né? E abusando. Isso é um abuso que o inimigo faz, para a pessoa se perturbar e perturbar. Você está reparando, daí você está vendo a importância daquilo que eu estou falando. Estou falando a respeito do alimento necessário para nós, para a criatura nova se formar dentro de nós, e nós não sermos mais um ovo choco, gorado na face da terra. Então é por isso que o inimigo desalmadamente até usa e abusa de alguém para atrapalhar. Mas deixa lá, Deus cuida dele, Deus cuida de cada um de nós. Você viu ainda mais a importância do que nós estamos falando agora. Então, já perdi o que estava dizendo, não faz mal. Mas a palavra de Deus é realmente esse alimento que Deus providenciou para que a criatura nova seja gerada dentro de cada um de nós. Não sei se você conhece, se você não conhece, está aí para você. Porque muito mais do que um livro para você ler, é um livro de receita. É um livro de receita. Como no livro de receita você pega e vai realizando a receita, aqui está a receita para que a criatura nova seja gerada dentro de você. Ele é até fininho assim, desse jeito. Depois de vários anos, eu dei uma aperfeiçoada, melhorei algumas coisas, acrescentei outras para ajudar mais ainda, e surgiu esse outro, a Bíblia no meu dia a dia. A própria Edições Loyola que publicou esse, e veja que como ficou agora com uma capa bonita, não é? Publicou também esse. Só que o povo que adquiriu esse aqui, também queria o primeiro. E as Edições Loyola, em vez de tirar esse aqui e colocar só esse, que é o novo, continuou publicando os dois. Esse aqui já é 33ª edição, esse aqui já é 28ª edição, faz a soma para você ver, já passou de 50 edições, graças a Deus, está aí para você. É um livro de receita, nos dois tem a mesma coisa, a Bíblia no meu dia a dia, e a Bíblia foi escrita para você, tanto um como o outro. Se você gostar do mais bonitinho, pega o mais bonitinho. Se você quer esse um pouco mais escolar,
mas também muito bom, até mais explicado, tem mais coisa. Mas faça. Eu não estou fazendo propaganda de um livro, nem mesmo propaganda de um método, embora eu veja que seja necessário fazer propaganda desse método, porque infelizmente nós não sabemos ler a Bíblia, e não sabemos ler a Bíblia com fruto. Nós muitas vezes perdemos muito, mas graças a Deus, todos aqueles, e saiba que nós também na Canção Nova fazemos esse método, todos aqueles que fazem este método percebem a eficácia que ele tem. É a nossa escola, nós somos formados nessa escola. Deixa eu dizer com simplicidade, mas com veracidade, eu também sou fruto, eu também sou resultado deste método de ler a Bíblia. Eu sou resultado disso. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu faço é resultado disso. Eu não paro de ler a Bíblia, graças a Deus, é minha obrigação. Eu não paro de ler a Bíblia. Você também não pode parar. Assim como nós não podemos parar de nos alimentar, assim como nós não podemos parar de respirar, nós não podemos parar de buscar a palavra de Deus. E o mais importante, a criação inteira aguarda a revelação, que sejam revelados os filhos e as filhas de Deus. Eu volto a dizer, todos nós estamos gestantes, todos nós, homens e mulheres, estamos gestantes. Em nós está se formando uma criatura nova. Repito, a vida inteira que nós temos e tudo que nos acontece existe para que a criatura nova se forme dentro de nós. A única desgraça é nós chegarmos ao final da nossa vida e a criatura nova não tiver ainda sido gestada. Sermos um ovo choco gorado na face da terra. Essa é a única desgraça. Mas a grande bem-aventurança, a grande felicidade, embora passemos por muitas dificuldades, embora enfrentemos muitos problemas, embora tenhamos muito sofrimento, muita tribulação, se nós chegarmos ao final da vida, e é isso que Deus quer, e a criatura nova, o homem novo, a mulher nova, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, brotar, nascer de dentro de nós. A nossa morte não é morte, a nossa morte é nascimento. Assim como a criança, lá no ventre da mãe, ela está sossegada, tranquila. Ela tem tudo, ela tem alimento, ela tem proteção, ela tem calor, ela tem amor, ela não quereria sair do ventre da mãe de jeito nenhum. A própria natureza, a própria mãe, a mãe não imagina isso, mas é a própria mãe, são as entranhas da mãe que na hora certa começa a expulsar. As contrações são justamente um ato de expulsar, de pôr para fora aquela criança, porque ela está pronta. Ela está pronta para nascer, ela precisa nascer. A criança não quereria nascer. Na hora que ela está nascendo, e você sabe muito bem disso, mesmo quando é parto cesariana, a criança vem berrando. Não chora não, a criança berra. Imagina aquela criancinha chorar daquele jeito, aquele é um berro, não é um choro. Ela vem desesperada, por quê? Ela está saindo de um lugar de proteção. Mas veja, nós poderíamos deixar a criança dentro do ventre da mãe? Claro que não, claro que não. Desculpe, ela tem que ser expulsa para fora da mãe. Ela vem chorando, ela é estranha, ela acha que está tudo errado, ela estava no lugar certo, mas não é nada disso. Igualmente, nós não entendemos ainda a morte. Nós achamos que Deus errou tudo, que ninguém devia morrer. Eu sei que a morte é dolorosa porque nós fomos feitos para a vida. É igualzinho a criança no ventre da mãe. Mas assim como a criança tem o direito de nascer, nós temos o direito de morrer. Na hora de Deus, do jeito de Deus. Mas temos, porque na verdade, aquilo que chamamos de morte, na verdade deveríamos chamar de nascimento. A gente nasce para a vida verdadeira. A criança não sabe como é o mundo fora do ventre da mãe. Nós não sabemos também quando será, como será a vida fora desta terra.
Não sabemos, mas só sabemos que vai ser maravilhoso, muito melhor do que o vale de lágrimas em que nós estamos. E é preciso que quando chegar esta hora, você e todos os seus estejam prontos, preparados, que seja um parto feliz de uma criança, de uma nova criatura perfeita. Obrigado, Senhor, porque nós não vemos, mas Tu estás vendo já. Tu estás vendo dentro de cada um de nós a criatura nova, no ponto em que ela está. Muito mais do que um ultrassom, Senhor, o Senhor vê perfeitamente o homem novo dentro de cada homem, a mulher nova dentro de cada mulher. Agora estou pedindo, Senhor, no ponto que esteja, adiantado ou atrasado, que o Teu Espírito Santo agora venha, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora, com toda a Tua força, Senhor, caia sobre nós, que cada um desses Teus filhos e filhas, Senhor, sejam cheios do Espírito Santo, e que esse Espírito Santo, que Te gerou, Jesus, no ventre de Maria, que Teu Espírito Santo venha para gerar o homem novo, a mulher nova dentro de cada um de nós. Precisamos, Senhor, desse Espírito Santo, porque precisamos ser bem-aventurados e não desgraçados, porque a nossa bem-aventurança, Senhor, é terminarmos a nossa vida com a criatura nova pronta e perfeita em nós, e a desgraça seria o contrário, mas nós nem queremos falar desta desgraça. Ao contrário, Senhor, dá-nos a graça de formar a criatura nova em nós, dia após dia, hoje mais do que ontem, e amanhã mais do que hoje, e assim dia após dia, Senhor, para que verdadeiramente, quando chegar a hora, a criatura nova possa vir à tona. Senhor, enche-nos agora, nesse momento, nessa celebração, enche-nos com o Teu Espírito Santo. Vem, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Canta do fundo do seu coração. Encha-nos, Senhor. Peça comigo. Vem Espírito Santo. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Mais uma vez, bem forte. Levanta os seus braços. Peça, peça do fundo do coração. Braços e corações levantados. Vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito Santo. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem hoje aqui, amigo do céu, fica conosco, Consolador, derrama sua graça sobre o Teu povo. Vem encha-nos, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem Espírito, vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem sobre nós E nossos filhos, e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. raça e nação. Vem, Senhor, renova a face da terra. Vem
vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Erga o seu braço ao alto assim e solte a sua voz, cantando no Espírito. Oremos. Espírito. Queira, deseja o Espírito, cante ainda mais forte, solte a sua voz. Vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Senhor, renova a face da terra. Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Braços erguidos. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Só os que precisam, vocês, vai. Espírito Santo, Vem, encha-nos, Senhor. vem, Espírito Santo, Vem, encha-nos, Senhor. todos juntos pra acabar com toda a força. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. cançãonovaplay.com. Assine já!